Boa noite, estamos entrando na segunda aula de princípios de eletricidade e magnetismo. Aula passada nós vimos o que é carga elétrica, campo elétrico, falamos de outras linhas de força, de campo elétrico e assim por diante. Hoje nós vamos continuar falando sobre campo elétrico e vamos avançando até corrente elétrica. Então vamos para o quadro. Na aula passada, que nós trabalhamos com o campo elétrico, foi falado o seguinte, que o campo elétrico, na verdade, é uma região no espaço que está em torno da carga elétrica que está produzindo esse campo elétrico. E se eu colocar outra carga neste campo, vai aparecer o quê? A força elétrica agindo sobre o corpo. Bom, lembre-se que o campo elétrico, ele é produzido por uma carga que está longe. Então, nós não estamos falando que ele vai afetar essa carga que está produzindo o campo. É uma outra carga que você traz para o campo. E tem outra coisa. Essa carga que é jogada nesse campo elétrico externo, o campo elétrico dessa carga não influencia no campo externo, ok? Então, voltemos para o quadro. A fórmula do campo elétrico que nós vimos na aula passada tem a ver com a carga que está gerando, que está dentro do campo e a distância ao quadrado. Ele tem a mesma direção da força elétrica, ou seja, a força elétrica que a carga vai sofrer quando estiver neste campo elétrico, né? Ela, na verdade, tem a mesma direção que o campo elétrico. Agora, o sentido do campo elétrico varia com a carga, na verdade, com o sinal da carga. Se for positivo, ele tem o mesmo sentido, não, a direção é sempre a mesma. O que muda é o sentido. Se é a carga positiva, mesmo sentido da força. Se é uma carga negativa, inverte. O campo elétrico, ele está contrário à força. Outra coisa que nós vimos é o seguinte, se eu tenho uma distribuição discreta de cargas. O que quer dizer discreta? Eu consigo saber, ver, né? Esta carga, esta e esta, individualmente. E aí, quando eu vou calcular o campo num ponto devido a estas cargas, eu tenho que saber o campo elétrico devido a cada uma delas, vetorialmente, né? Então, a soma de todos os campos elétricos destas cargas tem que ser somados, levando em consideração a direção e o sentido de cada carga que você está trabalhando. Então, isso foi a aula passada. O que vai ter nesta aula? Distribuição contínua de cargas. Vocês já fizeram probabilidade estatística, e lá em probabilidade estatística é falado muito sobre a questão de contínuo e discreto. Aqui, o discreto de cargas é aquilo que eu mostrei, que você tem individualmente as cargas. O contínuo da distribuição contínua, você não consegue separar uma carga da outra. Elas estão tão juntas que eu não consigo separá-las. Então, eu preciso de um tratamento diferente do que a discreta. Então, vamos para o quadro. Então, olha lá, distribuição contínua é uma grande quantidade de cargas pontuais, pouco espaçadas, para não dizer juntinhas mesmo. Nós vamos trabalhar com 3 distribuições contínuas. Uma é a distribuição linear. Como o próprio nome diz, linear tem a ver com linha, que tem a ver com reta. Então, nós estamos falando de um cabo, por exemplo. Tá? Uma distribuição linear, as cargas estão
em uma reta, uma linha. Bom, a distribuição superficial quer dizer área. Então, a distribuição é sobre uma área. E aí tem a volumétrica, que é em cima de um volume. Vamos ver umas figurinhas. Tá aqui. Isso parece um bastão, né? Mas pode ser um cabo. E tem esse lambda, quer dizer o valor da densidade de carga que ele tem. Essa é linear. Mas por que linear? Porque este tamanho que a gente chama de comprimento é muito maior do que este tamanho. Quando isso ocorre, eu posso dizer que eu estou trabalhando com uma linha. Então, o comprimento é muito maior do que qualquer outra dimensão minha barra, desse meu cabo, ou seja, dessa minha linha. Aqui eu tenho a superficial. A carga é chamada de sigma. Então, é por uma área. Isso aqui é um plano, né? Então, como que eu posso falar que isso não tem volume? Porque é o mesmo caso, ó. Essa dimensão é muito maior do que essa espessura. Quando isso acontece, eu posso desprezar a espessura e falar que eu estou trabalhando num plano. Falei que eu estou trabalhando num plano, eu falo em área. Então, é densidade superficial de área. Aqui eu tenho uma esfera. Apesar de estar parecendo uma circunferência, não. Isso é uma esfera onde a carga está distribuída dentro dessa esfera. Neste caso, a densidade é volumétrica. Na esfera, na verdade, dimensão de esfera é raio, né? Então, neste caso da esfera, não tem uma dimensão muito menor do que outra. Eu tenho que considerar ela como um todo. Um cubo. Um cubo, eu tenho, na verdade, as arestas todas com tamanho significante. Então, eu não posso trabalhar o cubo como uma área, e sim como um volume, tá? Então, a linha, densidade linear de cargas. O plano, densidade superficial de cargas. E a esfera é densidade volumétrica. Então, vamos para o quadro. A densidade, no caso aqui, a fórmula é Coulomb por metro. Porque metro é a unidade de comprimento. Aqui é Coulomb por metro quadrado, porque eu estou falando de área. E aqui é coulombs por metro cúbico, porque eu estou falando de volume. Eu posso obter a carga total da minha linha, ou do meu plano, ou da minha esfera, através de quem? Através da densidade de carga. Densidade de carga é carga por comprimento, se for linear. É carga por área, se for superficial. E é carga por volume, se for volumétrica. Então, se eu saio de uma derivada, eu entro numa integral. Então, quando eu tenho linha, é integral de lambda dl, L quer dizer comprimento. Se for um plano, é sigma dA, onde dA é a diferencial de área. E se for uma esfera, é ρ dV. Então, através das densidades, né, de carga, eu consigo achar a carga total. Mas por que eu estou falando isso? Olha só, isso aqui chama-se lei de Gauss. Lei de Gauss é importantíssima. Ela é a primeira lei de Maxwell. Lembra que eu falei para vocês que Maxwell resumiu todo o eletromagnetismo em 4 equações. A primeira
é a lei de Gauss para a eletricidade. Vamos entender a lei de Gauss. Vamos para o quadro. Tem uma integral aí. Opa, mas eu nunca vi uma integral com uma bolinha no meio. Isso quer dizer simplesmente que isso é numa superfície fechada. Ah, mas como que eu vou fazer a integral? Do jeito que você está acostumado a fazer integral. Não é essa bolinha que vai te atrapalhar. Isso é uma simbologia. Essa superfície fechada se chama superfície gaussiana. Nós já vamos ver superfícies gaussianas. O que é isso? Aqui eu tenho um produto escalar entre campo e um elemento de área. Na verdade, essa primeira parte da lei de Gauss tem a ver com fluxo de campo elétrico. Tá? Bom, e do lado direito eu tenho carga envolvida. Mas envolvida aonde? Na superfície gaussiana. E essa é uma constante elétrica. Então, quando eu for usar a lei de Gauss, a primeira coisa que eu tenho que saber, e eu que vou ter que escolher, tá? É a superfície gaussiana. Uma vez que eu tenho a superfície gaussiana, vai ser fácil achar a carga que está dentro da superfície gaussiana. E aí eu vou conseguir usar a fórmula da lei de Gauss. Vamos novamente para o quadro, vamos ver um pouco sobre superfície gaussiana. Antes disso, desculpa. Gauss tem a ver com simetria. Aquela fórmula, ela é a lei de Coulomb, só que a lei de Coulomb, uma que ela é para cargas discretas, mas ela não leva em consideração nenhuma simetria. E em eletromagnetismo, uma das principais coisas é a simetria de distribuição de carga. Nós vamos trabalhar com 3 tipos de simetria. A planar, que tem a ver com um plano, então é distribuições de cargas num plano. A gente sempre vai considerar esse plano infinito. Uai, mas existe isso? Existe se você pensar no seguinte: eu tenho o plano e vou calcular o campo muito próximo deste plano. Para este pontinho aqui, esse plano pode ser infinito, porque ele está muito próximo do plano. Depois vem a cilíndrica, que é um cilindro, serve para a distribuição linear, também infinita, cai no mesmo caso, ao invés de um plano, eu tenho uma linha. E a esfera, já a esfera não se fala infinita, tá? A esfera, vocês já vão ver, ela vai ter, na verdade, o raio igual à distância que eu estou calculando o campo. A simetria esférica serve para a carga pontual e para distribuições esféricas de cargas. Superfície gaussiana, que é o ponto central da lei de Gauss, como eu falei para vocês, é hipotética, ou seja, não vai existir ali, tá? Você usa esse artifício para usar a lei de Gauss. Ela é fechada, lembre-se que a bolinha na integral quer dizer que a superfície é fechada. Ela envolve a fonte que está produzindo o campo elétrico e também envolve o ponto onde você vai calcular o campo elétrico. Ela tem forma variada, vai depender de quem? Da simetria do problema. Opa, simetria linear é uma, planar é outra, esférica é outra. Aqui estão os desenhos das superfícies. Aqui eu tenho uma carguinha, né, aqui no meio, não dá para ver porque a caneta é da mesma cor. Aqui tem uma outra carga, essa aqui é negativa, essa é positiva. O que são essas flechinhas saindo da positiva e entrando na negativa? São as linhas de campo, né? Lembra, as linhas de campo, elas saem da
positiva e entram na negativa. Se eu quero calcular o campo neste ponto aqui, a minha superfície gaussiana, que é uma esfera, porque é a simetria da carga. A carga é considerada esférica. Então, a minha simetria, olha lá, a minha superfície gaussiana, está englobando a carga que está produzindo o campo elétrico e ela chega até o ponto onde eu estou calculando o campo elétrico. Então, essa é a esférica, essa é a planar. Para trabalhar com a planar, eu coloco um cilindro rasgando o plano, olha lá. Ó. Então, essa é a superfície gaussiana. Como no plano, no caso é positivo, né? Então, o campo elétrico vai estar saindo, por isso que eu pus um pontinho aqui, lembre-se, entrando o vetor é um xizinho, saindo o vetor é um pontinho. O vetor campo elétrico é perpendicular ao meu plano de cargas e está saindo tanto de um lado como do outro. E aqui está mostrado o vetor campo elétrico. O que eu quero dizer isso? Bom, fluxo. Se eu não tenho campo elétrico na superfície, no corpo do cilindro, ali não vai ter fluxo de campo elétrico. Tá certo? Então, eu não levo em consideração o corpo do cilindro. Mas eu levo em consideração quem, ó? A área da base do meu cilindro. Opa, onde que está o ponto onde eu vou calcular o campo elétrico? Está aqui, ó. Tá? Bem no final da superfície. A próxima é a linear. A linear também eu uso um cilindro, mas olha, é diferente essa daqui com esta daqui. Aqui o cilindro envolve a linha de cargas. Como o campo elétrico é sempre perpendicular a essa linha, aqui ó, não vai ter campo elétrico não. Vai ter no corpo do cilindro. Então aqui ó, no corpo do cilindro eu tenho campo elétrico. Agora, na base do cilindro, eu não tenho campo elétrico. Por que mesmo? Porque o campo elétrico é perpendicular à minha linha. Não tem campo elétrico assim, tá certo? Ele é saindo da minha linha porque é carga positiva. Então, são maneiras de tratar a simetria da minha distribuição de cargas. Então, isso tem que ficar bem claro, porque na hora de fazer o problema, eu tenho que saber exatamente qual é a superfície gaussiana que eu vou utilizar. Então, vamos para frente. Observação. Então, a forma e a localização exata das cargas não importa. Elas podem estar uma bagunça, mas se elas estiverem dentro da superfície, eu tenho que levar em consideração. Ah, está fora da superfície. Esquece, elas não fazem parte do meu problema. O sinal, né? A intensidade e o sinal da carga importa. O sinal eu vou saber se as linhas estão entrando ou estão saindo da minha distribuição. E é lógico que a intensidade da carga, se eu tenho uma densidade muito grande, uma densidade muito pequena, o campo elétrico vai, é lógico, ser muito grande ou muito pequeno, tá certo? Então, não se esqueçam que a carga da superfície não me importa, portanto, não entra neste Q envolvido, né? Que é a carga envolvida dentro da superfície gaussiana. Então, vamos fazer dois probleminhas agora. Eu vou para a câmera de documentos e nós vamos ver como a gente resolve este problema. Uma linha infinita. Você vê que eu coloquei em azul todas aquelas partes que são realmente importantes de você saber.
A linha é infinita, ela está uniformemente carregada. Se é uma linha, eu tenho uma densidade linear de carga, que é 20, N, o que é N mesmo? 10 a menos 9. E situa-se ao longo do eixo Z. O que eu quero? Eu quero o campo elétrico na posição 6, 8, 3. 6 em X, 8 em Y, 3 em Z. Como na aula passada eu falei para vocês o seguinte, primeiro coleta os dados. Quais são os dados? Olha lá, a linha, esse LUC, linha infinita uniformemente carregada. Ela está ao longo do eixo Z. A densidade linear é 20 nanocoulombs, então eu tirei o nano, coloquei 10 a menos 9. Tem que fazer isso. Eu quero o campo exatamente no ponto 6, 8, 3. E aí eu também preciso do ε0, que vai estar, na verdade, vocês não se esqueçam que vocês vão ter uma página de fórmula, vão estar as fórmulas e as constantes que você vai precisar durante o curso. Agora que eu já sei os dados, eu vou atrás das fórmulas, que eu chamo de relações. Não deixa de ser uma relação, né? Uma função e assim por diante. Como eu tenho simetria, eu uso quem? Lei de Gauss. O que está em vermelho está me alertando para dizer o seguinte, olha, eu não sei a superfície gaussiana, então eu não sei a superfície gaussiana. O campo eu quero, portanto, eu não tenho. Eu não tenho dA e não tenho a carga envolvida. A única coisa que eu tenho é ε0. Tá? Bom, mas eu tenho uma outra relação que é de carga. A minha carga envolvida vai ser a integral de quem? Lambda dl. Mas eu também não sei o dl, tá certo? O que mais que eu tenho? Bom, eu vou colocar essa carga envolvida na lei de Gauss, tá aí. O que eu fiz? Eu só coloquei o que é carga envolvida e deixei em vermelho tudo que eu vou precisar descobrir. Tem uma outra coisa que é isso daqui, ó. Produto escalar. Eu vou ter que acabar com esse produto escalar. Vocês se lembram? Produto escalar entre dois vetores é o produto dos módulos, né? Aqui eu tenho EDA, então módulo de E, módulo de DA, vezes o cosseno de θ. Quem que é θ? Θ é o ângulo entre os dois vetores, então entre E e DA. Então eu vou ter que desenhar esse E, esse DA, para saber qual que é o ângulo. Colocando isso na fórmula, eu tenho esta fórmula para resolver. Eu quero o campo, eu não sei qual é a superfície gaussiana, eu não sei quem que é dA, não sei quanto que vale o θ e também não sei quem que é dl. O lambda eu tenho. Bom, o campo, ele é uma constante. O cosseno também é uma constante. Ah, você vai falar assim, ah, mas a gente não faz integral de cosseno, mas é cosseno de x. Aqui a integral é em dA, em área. O cosseno não varia com a área, portanto, ele sai de dentro da integral. Vocês viram que eu mudei o símbolo? Mudei aqui, ó. Por quê? Porque agora eu vou fazer uma integral simples, tá certo? E aqui também eu tirei o lambda e o ε0, que são constantes, para fora da integral. Lembre-se que uma das propriedades da integral diz que é sempre bom você tirar as constantes tudo de dentro da integral, para não ter problema. Agora eu vou integrar. Bom, qual que é a integral de dA? dA é uma diferencial de área, portanto, quando eu integro, vai dar quem? Vai dar área, não é isso? A integral de dl, o que vai dar? Vai dar o L, que é comprimento. Comprimento de quem mesmo? Da superfície gaussiana. Vamos ver ela agora, né? O
que é essa superfície. Então, eu tenho essa fórmula de campo elétrico, onde eu preciso do L, do A e do θ para achar o meu campo elétrico. Se é uma linha, eu vou colocar ela dentro de um cilindro. Esse cilindro vai ter altura H e vai ter raio de base R. Quem que é esse R? Esse R é exatamente a distância da linha de carga até o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico. Carga dentro dessa superfície. Bom, eu preciso da área. Lembra que eu falei que neste caso é o corpo do cilindro que tem campo elétrico? Está até mostrando aqui, ó. O campo elétrico está saindo porque a carga é positiva. Uai, e o DA? O DA sempre sai. Ele é sempre perpendicular à superfície e sempre saindo dela. Não vai ter nenhum caso que vai entrar. Então, a área, se é corpo do cilindro, a área do corpo do cilindro é 2πrH. Então, essa é a minha área. Opa, mas eu não tenho o R e não tenho o H. Só que o H é o comprimento, na verdade, do cilindro. Ou seja, é o L. É o L que eu estava precisando, tá? Que é o tamanho do meu cilindro. Que, no caso, para nós, também é a altura do cilindro. Opa, então, jogando isso na fórmula da área, eu vou ter que a minha área, onde eu tenho o fluxo de campo elétrico, é 2πrL. Vou jogar naquela fórmula que eu preparei. Tá aqui. Joguei. Vou jogar ainda, desculpa. Vou jogar aqui, ó. No A. Essa é a mesma fórmula do slide passado. Então, vai ficar como? Aqui, coloquei 2πrL. Oba! Olha lá o L sumindo. É lógico, o campo elétrico não pode depender de dimensões da superfície gaussiana, né? Então, vai acabar sumindo tudo. Tá aí, só sobrou o R e o θ, que eu não sei. O R é a distância do ponto onde eu estou calculando o campo elétrico. O θ é o ângulo entre quem? Os dois vetores, campo elétrico e elemento diário. Já dá para ver que é zero? É zero. Então, aqui está o ponto onde eu vou calcular o campo elétrico, o 683, né? A linha de carga está no eixo Z, então está aí, no eixo Z. Eu vou colocar o cilindro a uma distância R, tá certo? Então está aqui o cilindro, olha lá. Ele tem raio igual a R, né? Aqui o tamanho. E aqui é o 683, tá certo? Então tá aí, onde eu vou calcular o campo elétrico. Nesse ponto, olha lá, o campo elétrico é saindo. Eu tenho o DA também. Olha, esse desenho não tá fiel, tá certo? Porque é complicado fazer esse desenho. Mas dá pra gente verificar qual que é o resultado, tá? Pra saber qual é o ângulo. Ver que o ângulo do DA está exatamente no E. 0 graus com relação ao E. São paralelos, né? São paralelos. Aqui, então, vai ter a minha fórmula, que eu estava com ela. O θ é 0, cosseno de 0 é 1. Jogo no cosseno. O R é 8. Aí tem o seu campo elétrico. Eu coloquei no lugar do R o 8. Aqui. Fazendo as contas, jogando tudo na sua calculadora, inclusive o ε0, o 2π, né? Eu vou ter o quê? Que meu campo elétrico é igual a 45 newtons por coulomb aproximadamente, tá certo? Vamos para o segundo. O segundo é parecido, só que agora o que eu tenho lá? Eu tenho um plano. Tá? Então, as cargas estão distribuídas sobre o plano. Eu tenho a densidade
superficial, que é a densidade por área, e quero o campo. Novamente, quais são os dados? Os dados, primeiro, o que é PIUC? Plano infinito uniformemente carregado. É isso. Ao longo do eixo Z. A densidade é 1 sobre 3π nanocoulombs por metro quadrado. Já fiz a conta, tá? De 1 sobre 3π. Multipliquei o 10 a menos 9, que é o nano, e deu uma densidade de 1,06, 10 a menos 10, tá certo? Bom, eu preciso quem? O E, é isso que eu quero. Opa, simetria pede quem? Lei de Gauss. Lei de Gauss pede quem? Superfície gaussiana. É um plano? Opa, se é um plano, eu vou colocar um cilindro dentro deste plano, como eu disse para vocês. Então, eu tenho o campo elétrico, na fórmula eu só tenho o ε0. A carga é a integral da densidade superficial, integrada em área, porque é em área. Aqui eu coloquei o quê? Coloquei isso aqui dentro da fórmula ali e me deu esta fórmula, que é a que eu vou trabalhar. Lembre-se que eu só tenho campo elétrico saindo da base do cilindro. No corpo eu não tenho campo elétrico. Aqui está o campo elétrico, então carga positiva está saindo. A área sempre sai. Aqui devia ter um dA, tá? Um dA, tá aí. O dA sempre sai da superfície. Então, jogando na minha fórmula e lembrando que o produto escalar é dado por E dA cosseno θ. O θ é 0, o cosseno fica igual a 1, porque cosseno de 0 é 1. E aí, reescrevi a minha lei de Gauss. Ok. Agora eu vou atrás de quem? Primeiro, eu vou tirar o campo elétrico de dentro da integral e vou tirar o sigma de dentro da integral. Opa, que bom! Ficou duas integrais de dA. Integral de dA é A, que é a área. Então vai ficar EA sigma ε0 sobre A. Aqui nós vamos cortar. Ó. Corta essa com esta daqui. O que sobrou? O campo elétrico dado por sigma sobre ε0. Essa foi bem mais rápida, né? Agora, eu tenho duas situações. Quando eu tenho aqui o cálculo, que desculpa, eu não falei para vocês do cálculo, se a minha placa ela é positiva, condutora, as cargas estão só numa superfície. Isso é a propriedade do condutor. Então, as cargas a mais estão tudo numa superfície só. Então, eu só tenho campo elétrico devido a uma superfície só, que é, então, 12 newtons por coulomb, que saiu desta fórmula aqui. Agora, quando a carga, quando o plano é feito de material não condutor, aí eu tenho a placa, tenho o campo elétrico para cá e tenho o campo elétrico para cá. Se é positiva, vamos dizer que a positiva esteja nesta superfície. O campo devido a essa superfície vai sair. Se aqui estão as positivas, o que sobrou para cá? As negativas. Então, que também vão fazer um campo elétrico, só que, em que sentido? Para cá também. Lembra? Sai da positiva e entra na negativa. Isso quer dizer que eu vou ter 2. Então, eu tenho que pegar esse que eu acabei de calcular e multiplicar por 2. Então, o campo elétrico devido a uma placa não condutora é 24 newtons por coulomb. Ok, vamos avançar então um pouco, vamos voltar para o quadro. Ó, que delícia, agora é com vocês, né? A figura mostra aqui um corte de uma casca esférica metálica. O que quer dizer isso? Condutora. Ela tem raio interno Rão
e tem uma carga pontual positiva. Por que que é positiva? Desculpa, não é positiva não, é negativa. Já estou começando a ficar doida. É negativa, tá certo? Aqui é uma distância R sobre 2. O que nós queremos saber? Primeiro, se a casca tiver inicialmente eletricamente neutra, quais as cargas induzidas? Lembra do processo de indução? É isso. Cargas induzidas na superfície externa e na superfície interna da minha casca esférica. É condutora, então vai ter carga numa superfície e vai ter na outra. Como ela está neutra, essa aqui vai induzir cargas nessa superfície. Essas cargas estão uniformemente distribuídas? O espaço entre elas na superfície é iguaizinhas? E peço qual é o padrão das linhas de campo elétrico fora da casca. Daqui 2 minutinhos eu volto para corrigir o exercício. Vamos corrigir o exercício? Vou para a Câmara de Documentos novamente. Então, outra vez, o que nós vamos fazer? Nós vamos coletar os dados do problema. Então, vamos lá. Quais os dados? A casca esférica é metálica. Olha que importantíssimo isso, né? Porque, então, ela é condutora. Então, nós vamos trabalhar ela com condutora. A carga vermelhinha ali é negativa. O micron, lembra, 10 a menos 6, então já coloquei o 10 a menos 6. A distância da carga até a superfície é R sobre 2. Pergunta-se, quais as cargas induzidas nas superfícies? Isso só acontece se for realmente um condutor, né? Quais as cargas uniformemente distribuídas? Não, se elas estão uniformemente distribuídas. E qual que é o padrão do campo? Então, a ideia toda é metálica, e o campo no interior do condutor é igual a 0. Por quê? Porque as cargas estão na superfície. Então, é igual a 0. Quais as cargas induzidas? Quanto que é mesmo a carga que nós colocamos lá?
menos 5.0, 10 a menos 6, vai surgir, então, na frente, na superfície interna, uma distribuição de cargas positivas, porque a minha carga dentro é negativa. Qual a quantidade? A mesma quantidade da minha carga que está dentro da superfície. Se tem carga positiva dentro, tem carga negativa fora. E essa carga negativa é balanceada, né? Então, a superior, a carga induzida na superfície interna é mais 5 microcoulombs, na superfície externa é menos 5, né, microcoulombs. Vamos ver primeiro o padrão do campo elétrico. Lembre-se, as linhas de campo entram na negativa e saem da positiva. Então, vamos ver se elas estão distribuídas uniformemente. Então, está aqui. Essa é são as linhas de força. Espera só um instantinho que eu vou apagar para não ter, para vocês não se confundirem, está aí. Tá? As cargas são distribuídas, né, entrando na positiva e saindo entrando na negativa e saindo da positiva. As linhas de forças próximo da minha carga são mais juntas, porque o campo elétrico é mais forte. Então, elas não estão distribuídas uniformemente, porque eu tenho uma concentração de cargas próxima à minha carguinha Q, né? E o padrão é esse que está apresentando aqui. Fora, ela funciona como uma carga pontiforme, só dentro que vai ter uma diferença. Aí, então, agora a gente vai continuar a nossa matéria e eu vou para o quadro. Vamos fazer um outro exemplo, um cabo coaxial, que é muito utilizado nas linhas de transmissão, né? Coaxial porque ele tem 2 cilindros, um dentro do outro, eles são concêntricos, né? Não tem nada torto ali, mais próximo de um lugar que outro, não. Eles estão concêntricos. Dentro eu tenho raio A, fora eu tenho raio B. Na verdade, não é dentro e fora. Na verdade, o cilindro de dentro tem raio A, o cilindro de fora tem o raio B. E eu quero o campo elétrico. Aqui está o cabo coaxial com os dois cilindros que a gente está trabalhando. E eu vou para a Câmara de Documentos para a gente resolver esse problema também. Vamos agir da mesma forma que a gente agiu nos 2 outros problemas. Coletar dados, desenhar, que é muito importante. Aí está o desenho da área, né, cortada do meu cabo coaxial. Corta ele e olha para você. Você vai ver duas circunferências concêntricas. Raio A e raio B. Eu quero entre A e B, eu coloquei a minha superfície gaussiana. Então, é uma circunferência igual, está mostrando nos 2 casos. Na verdade, é um cilindro. Então, eu vou ter 3 cilindros. Eu tenho um cilindro de fora, tenho um cilindro lá de dentro, que é do cabo, e agora eu coloquei mais um cilindro entre esses 2 cilindros, que é a minha superfície gaussiana. Os dados são: o R1 é igual a A, o R1 interno, né, o do cilindro externo é B. Eu quero o campo entre A e quero entre B. Ele funciona como uma linha de cargas. Olha, a carga que está no cilindro de fora não está dentro da minha superfície gaussiana. Quem está dentro da minha superfície gaussiana? O meu cilindro interno, que funciona como se fosse uma linha de cargas. Aí eu vou lá no primeiro exemplo e vou pegar o que eu achei de resultado
para a minha linha de carga. Está aqui. E aí, quanto que vai ser o campo? O campo vai ser exatamente isso, porque eu não tenho o valor do R. Eu só sei que o R está entre A e B. Eu não sei o valor dele. Tá certo? Então, entre os dois cilindros, eu tenho aquele valor ali de campo. Tá? Agora, se eu quisesse descobrir qual é o campo dentro do cilindro menor, olha lá, o R menor que A, opa, ele é condutor, portanto, dentro é igual a 0. Se eu quisesse saber fora, ou seja, para raios maiores que B, o campo também é igual a 0. Mas por quê? Porque se esse aqui tem uma superfície positiva, ele gerou uma superfície negativa. Soma as duas cargas, quanto que dá? 0. Então, o campo é 0. Então, eu tenho esses 3 casos. Para A, entre A e B, é a fórmula. Para R menor que A, eu tenho 0. E para R maior que B, eu também tenho 0. Então, é isso. Vamos continuar com a nossa teoria. Vamos para o quadro. Forças conservativas. Lá em Física 1 foi falado em forças conservativas. Na 1 e na 2, né? Força conservativa é aquela força que torna o trabalho independente da trajetória. Ou seja, eu vou deslocar alguma coisa de um ponto A para um ponto B devido a uma força conservativa e quero calcular o trabalho, não me importa se eu vou aqui, se eu vou aqui, se eu vou aqui. O que importa é o ponto de onde eu saí e o ponto de onde eu cheguei. E isso está ligado com a energia potencial. Opa, estamos pensando em outras físicas, né? Energia potencial, energia cinética, energia mecânica, conservação de energia e assim por diante. Lá, forças conservativas que vocês já trabalharam é a da mola, que é chamada de elástica, e a gravitacional, que é o peso, né? Ou a força fora da Terra, pensando na atração entre duas massas, como a Terra e a Lua. Agora, vocês também têm quem? A elétrica, para ajudar mais uma força conservativa. Então, olha lá, para uma partícula carregada, tirar ela daqui até o ponto B, não importa se eu venho por essa trajetória, né, curva, se eu venho reto, se eu venho por essa outra trajetória ou por essa outra. O trabalho que eu venho do ponto A até o ponto B, se eu voltar do ponto B até o ponto A, a soma desse trabalho é igual a 0. E a energia interna também vai ser igual a 0. Energia potencial, né? No caso, como são cargas, a gente está falando de força elétrica, portanto, a gente tem a energia potencial elétrica. A força elétrica, lembre-se, ela é igualzinha à força gravitacional, só que a elétrica é carga 1, carga 2 sobre R ao quadrado. Tem aqui uma constante, que é a constante K. E a gravitacional é M1, M2 sobre R ao quadrado. Então, é muito parecida, né? A única diferença principal, essa é só atrativa, essa pode ser atrativa e repulsiva. Então, matematicamente, elas são iguais. A gente diz que... Opa, nossa, o 2 foi parar lá embaixo. As duas, elas dependem com o inverso do R ao quadrado, né? Ela é uma força central também, ela leva a conservação de energia mecânica e é, então, uma força conservativa. Então, a gravitacional é muito parecida matematicamente com a força elétrica. Então, nós temos a conservação de energia mecânica. Então, agora eu vou fazer o seguinte.
eu tenho uma distribuição de carga. Não me importa se a distribuição é discreta ou se a distribuição é contínua. Uma hora ela teve que se formar. Então, o que você fez? Você trouxe uma carga e colocou aqui, num ponto. Aí depois você foi lá, buscou outra carga e colocou aqui em outro ponto. E aí você foi fazendo. Dependendo da distância entre uma carga e outra, virou contínua ou continuou discreta. Eu falei que você vai lá e busca, né? Para nós, o lá é lá no infinito. Então a gente trabalha como se elas estivessem no infinito antes de eu puxar elas para fazer a minha distribuição discreta ou contínua. Então voltamos para o quadro. Quando eu faço isso é o seguinte, então olha lá, nós sabemos que a variação de energia mecânica é o trabalho só que negativo, inicial e final. Lá no infinito, a energia potencial é zero. Então, o que que ficou? Ficou A final igual ao trabalho, só que negativo. Então, a gente escreve a fórmula dessa forma. Esse negativo está falando assim, opa, a carga que eu desloquei estava no infinito. E eu trouxe para a posição que eu queria. O trabalho, então, ele é causado pela força elétrica que age quando eu simplesmente tiro uma carga de um lugar e coloco ela na outra. Isso é o trabalho, isso é energia potencial. Então, olha lá, a energia potencial é considerada uma energia mecânica somente se eu tenho forças conservativas, mas a elétrica é. E essas forças estão agindo num sistema fechado. O que que é isso? Você pensa numa caixa e ali dentro da caixa está acontecendo mil coisas. Pode ter movimento retilíneo uniforme variado, queda livre, mas na caixa fechada. Nada do externo entra no interno. Isso é sistema fechado. Não sofre ação de coisas que estão do lado de fora. Pode sair radiação eletromagnética de um sistema fechado, tá? O problema é principalmente a força. Se eu fizer a força na caixa, ela não pode influenciar o que está lá dentro da caixa. Se influenciar, mudou tudo, já não é conservativa e aí, né, mudou a nossa figura. Voltemos para o quadro. Falei que a energia potencial, ela é o trabalho, né? Então, vamos fazer um exercício de potencial. Então, vamos lá. Vou para a câmera de documentos novamente e nós vamos coletando os dados. Elétrons estão continuamente sendo liberados via choques das moléculas de ar na atmosfera. Então, tem elétron na atmosfera, tá? E eles, dessa atmosfera, eles vão, né, sendo liberados. Por quê? Porque alguma coisa vai bater nessas moléculas. Esse alguma coisa se chama raios cósmicos, tá? Ah, de onde que saem esses raios cósmicos? Principalmente do Sol. Mas pode vir raios cósmicos até de outras galáxias, tá? O Sol, ele manda raios cósmicos. Uma vez que o elétron é solto, é lógico que ele vai sofrer a ação de uma força. Devido ao quê? Devido ao campo elétrico que eu tenho na região. Esse campo elétrico ele é produzido pelas partículas que estão na atmosfera. Tá? Partículas carregadas. Partícula neutra não cria campo elétrico. Próximo à superfície da Terra, o campo elétrico possui intensidade de 150 Nm por Coulomb. E está dirigido para baixo. Olha lá, isso é importante. Tá? Qual a variação de energia potencial? É o ΔU, né? Elétrica, de um elétron liberado quando a força eletrostática faz com que ele se mova verticalmente para cima, isso também é importante, por uma distância de 520 metros. Você precisa da carga elementar do elétron. Na verdade, a carga elementar do elétron é negativa, né? E a carga elementar do próton é positiva, mas a intensidade é a mesma. Então, os dados, o que são? Primeiro,
O campo elétrico, 150 Newton por Coulomb, dirigido para baixo. O movimento é vertical para cima. Distância, 520. Carga do elétron, agora eu já coloquei o sinal de menos, tá? Porque é elétron. E eu quero quem? Energia potencial. Então, olha lá, campo elétrico é para baixo. O elétron vai sair de uma posição A até uma posição B, para cima. Está falando que é movimento vertical para cima. Por isso, a segunda bolinha foi para cima. Para ele fazer esse movimento, eu tenho que ter uma força elétrica exatamente no mesmo sentido do deslocamento. Então, a força elétrica vai do ponto A até o ponto B. E o vetor distância também, porque ele se deslocou de baixo para cima. Então, estão aí os vetores, quais as relações que eu tenho. Primeiro, eu quero ΔU, e ΔU tem a ver com trabalho. Tá vermelhinho por quê? Porque eu não tenho trabalho. Se eu tivesse, eu jogava aí e conseguia, né? Mas o que é trabalho mesmo? Lembra lá das físicas que você já fez? Trabalho é força escalar deslocamento, produto escalar, tá? O deslocamento eu tenho. O problema é que eu não tenho a força. Mas eu tenho quem? O campo elétrico, não é? Qual é a relação entre força e campo elétrico? Tá aí. Q vezes Z. Por isso que você tem que estar com o formulário na sua frente para você descobrir as relações que você pode utilizar. Colocando tudo isso na fórmula, eu tenho primeiro que o ΔU vai ser menos produto escalar da força pela distância, que é trabalho. Opa, mas a força é carga vezes campo elétrico. Olha como é que já ficou azulzinho. É porque eu tenho tudo. Eu tenho carga, tenho campo elétrico e tenho distância. Só que do produto escalar sai o quê? O θ. Eu tenho que achar quem que é esse θ. O θ é entre E e entre D. Eles são paralelos, mas eles estão invertidos. Se eles estivessem no mesmo sentido, seria θ igual a zero. Mas aqui, o θ é 180. Porque um está para baixo, o outro está para cima. Quanto que é cosseno de 180? Menos 1. Coloquei o menos 1. Então, olha lá, o ΔU é Q e D. Eu tenho Q, eu tenho E e eu tenho o D. Jogou na fórmula, pegou a calculadora e achou menos 1,25, 10 a menos 14 joules. Tá aí. Simples. Então, pega o formulário, coloca do lado, escreve quais os dados que você tem. Então, você vai saber quais são as fórmulas que você pode utilizar. Sempre de olho naquilo que você quer. Eu quero campo elétrico? Ótimo. Eu quero energia potencial? Ótimo. E assim por diante. Então, vamos falar mais sobre potencial. Vamos voltar lá para os slides. Eu falei sobre energia potencial, tá? Eu ainda não falei sobre potencial elétrico. Potencial elétrico, ele é ligado à energia potencial, só que a gente fala que o potencial elétrico é energia potencial por unidade de carga. Então, é U sobre Q. Ótimo, é grandeza escalar, gente. Não vai ter que problema de vetor, tá certo? É dado em quê? Em volts. Aí vem o seguinte, professora, isso é voltagem? Pelo amor de Deus, gente, voltagem não existe. É errado falar isso. Eu sei que muita gente fala, mas é errado. Aí você vira e fala assim, físico é chato, até o nome tem que ser aquele que ele quer. Não, é porque realmente eles chamam de voltagem por causa da unidade. Tá certo? Então, voltemos lá para os nossos slides.
ΔV, lembra, toda vez que tiver um delta, você sempre vai fazer uma coisa final menos outra coisa inicial. Opa, é inicial aqui. Inicial. Sempre. Delta X, XF menos XI. Delta Y, YF menos YI. Delta V, VF menos VI. Ah, e com relação à energia, o F menos o I, só que dividido pela carga. Então, eu sei que o ΔU é menos, né? Trabalho negativo, que eu posso achar o potencial pela energia potencial ou simplesmente pelo trabalho. Tá? Lembre-se que se eu colocar o I relativo ao infinito, o I é zero. Aí muda a forma de escrever, cai o delta, né? E o trabalho ganha esse símbolo de infinito no final dele. Ah, mas eu não quero trabalhar com esse símbolo de infinito, não. Não precisa. É só lembrar que nós estamos falando de infinito, né? Então, a definição do potencial elétrico, já que eu igualei ele ao trabalho relativo à carga, né? Ah, tá aqui, ó. Então, é o trabalho realizado por quê? Pelo campo elétrico sobre uma partícula que tem que estar carregada, é lógico, se move do infinito até o ponto em questão onde elas estão. Como o potencial ele tem um menos aqui na frente do trabalho, então se o trabalho for maior que zero, o potencial é menor que zero. Se o trabalho for menor que zero, já o potencial é maior que zero. Agora é lógico, se é zero, tá? Para os dois casos. Lembre que isso tem a ver com energia mesmo, né? Ganha energia, perde energia. Um trabalho negativo, como tem um negativo aqui, vira positivo, né? O que aconteceu? Ganhou ou perdeu energia? Tá certo? No campo elétrico, para explicar o campo elétrico, eu preciso do quê? Linhas de força. Agora, para falar de potencial, eu preciso superfícies equipotenciais. As linhas de força não têm o mesmo valor de campo elétrico nelas, varia. Aqui, ó, equi, mesmo, igual, tá? São superfícies onde o potencial é igual em qualquer ponto nessa superfície, tá? Isso é superfície equipotencial. Ela é imaginária ou não, vocês vão ver daqui a pouco uma que não é imaginária. E elas são sempre perpendiculares às linhas de campo. Então, entre dois pontos na mesma superfície, como o potencial não varia, então ΔV igual a zero. E se ΔV é igual a zero, o trabalho que eu faço para deslocar uma partícula nessa superfície equipotencial é igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho diferença de potencial. Aqui, ó, as superfícies equipotenciais são perpendiculares às linhas de campo. Então, eu tenho uma superfície e outra superfície. Nessa daqui, o potencial aqui é diferente desse e diferente desse. Mas aqui, na superfície, é tudo igual, tá? Aqui é uma carga negativa. As superfícies equipotenciais, elas são concêntricas, são, na verdade, meio que esferas concêntricas. O potencial aqui é diferente daqui, que é diferente daqui. Mas aqui, o potencial é o mesmo, né? Então, numa superfície, o potencial é o mesmo. Aqui, duas cargas, uma positiva e outra negativa, chamada de dipolo elétrico. As setinhas estão falando do campo elétrico, são setinhas de campo elétrico, e aqui eu tenho as superfícies equipotenciais.
Aqui, então, no E uniforme, carga pontual, dipolo elétrico, as superfícies são imaginárias. Mas olha aqui, talvez vocês não estejam vendo direito, mas essa pessoa estava num mirante, e aí, de uma hora para outra, os cabelos dela, ó, se alinharam com as linhas de campo elétrico. Tá aqui. E aí, olha lá, formou as superfícies equipotenciais. O que aconteceu depois disso? Fórum 1, descarga elétrica. O que aconteceu é que teve uma descarga elétrica tão forte, a sorte que ela já tinha saído do mirante. Mas tinha uma outra pessoa lá. A descarga pegou essa outra pessoa e matou. Desculpa, mas foi isso mesmo que aconteceu. Tá certo? Então, foi já estava dizendo, ó, cuidado, vai ter uma descarga elétrica. Isso vocês podem discutir no fórum, né? Então, voltemos para o nosso quadro. Opa, um exercício para vocês. Só que esse exercício, não, vou dar 2 minutos também, tá certo? É rápido, rápido e rasteiro. Eu volto daqui a pouco. Foi bem rapidinho esse, não foi não? Vamos para a câmera de documentos novamente? Então, eu estou te dando 4 superfícies equipotenciais, tá? Então, aqui está marcando, ó, V1 é essa superfície, V2 é essa, V3 é essa e V4 é essa. Eu estou fazendo 4 trajetórias entre essas superfícies equipotenciais, né? Trajetória 1, 2, 3 e 4. Aqui é dado o valor da carga, né? O valor dos potenciais de cada superfície gaussiana. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é mesmo? Dados. Aqui tem as 4 superfícies equipotenciais. São 4 trajetórias que a carga pode se mover. A carga, opa, apareceu esse interrogação, já começou. É vezes, tá? O símbolo do vezes, né? Que a gente usa em notação científica. V1 é 100, V2 é 80, V3 é 60 e V4 é 40. O que eu quero mesmo? O trabalho. O trabalho aonde? Na trajetória 1,
na 2, na 3 e na 4. Que relações que eu vou utilizar? Só tem uma, né? É essa daqui. Daqui eu chego nessa daqui. Como? Passando a carga para o outro lado. E lembrar que ΔV é VF menos VI. Olha, presta atenção nas bolinhas, tá? Aonde? Na superfície. Viu? A primeira tá aqui, ó. Pus duas bolinhas aqui. Ela está simbolizando a trajetória. A trajetória 1 vai entre esses dois pontos que eu coloquei. Elas estão na mesma superfície equipotencial, portanto, eu não tenho variação de potencial elétrico. ΔV é 0. Presta atenção nas próximas bolinhas. Estão aqui, ó. Trajetória 2. Ela sai da V3, dá um pulinho em V4 e volta na V3. Opa, trabalho independe de trajetória. Ela poderia ter passado em todas as superfícies equipotenciais. Mas como ela voltou para a mesma, o ΔV é igual a 0. Tá? A V final é igualzinho ao V inicial. Próximas bolinhas é aqui na 3, ó. Opa, a 3 está saindo da V1 e chegando na V2. Então, aqui eu vou ter ΔV. Qual que é o final? É o V2. Qual que é o inicial? É V1. Depois a gente calcula, tá? E a última, né, que é a 4, tá aqui, ó. A 4, a carguinha sai do V1, vai lá no V3, mas volta para V2. Então, o ΔV vai ser igualzinho o da trajetória 3. Só importa de onde saiu e onde chegou. Conforme isso, primeiro ΔV igual a 0, isso quer dizer o quê? Que o trabalho vai ser 0. O 2, ΔV igual a 0, já a 3 eu tenho ΔV, a V1 é 80, a V2 é 100, eu tenho menos 20. E a 4 eu tenho a mesma coisa, menos 20. Trabalho na primeira é 0, trabalho na segunda é 0, o trabalho na terceira eu tenho que multiplicar pela carga, né? E lembre-se que é negativo. E é igualzinho o da 4. Então tá aí, 3,2, 10 a menos 8 para a trajetória 3 e a trajetória 4. Então é isso. Agora vamos voltar para o quadro, porque a gente tem mais outro exercício daqui a pouquinho para fazer. Aqui, olha, o que é isso? Isso é o gráfico tridimensional do potencial. O potencial positivo, ele sai da superfície, não, tá? E faz, é lógico que tem uma parte aqui que não está aparecendo, mas ele continua, né? Cada vez afinando mais. Esse é o positivo. Aqui são duas, tá? Duas cargas com potenciais positivos. O dipolo, que é uma positiva e uma negativa, olha lá, a carga negativa já é para baixo. Ela forma o que a gente chama de um poço de potencial, tá? Em física a gente chama de poço de potencial, que é uma coisa muito importante quando você vai estudar o átomo, os elétrons e seu núcleo. Eu disse que o potencial ele é escalar, então não tem nada de fazer aquela força resultante, campo elétrico resultante. Não, o que você vai fazer? Ah, tem 3 cargas, então você vai pegar Q3 sobre a distância, né, dela até o ponto onde eu estou trabalhando, Q2 e Q1.
E aí você vai somar tudo, porque isso é um símbolo do somatório. Fala que, ó, você tem que somar, hein, meu filho? E depois vai multiplicar por 1 sobre 4πε0, tá certo? Se tiver 20, você vai fazer 20 somatórios. Então vamos para a câmara de documentos. Agora eu tenho um problema de potencial. É um quadrado, tá certo? 4 cargas, as cargas têm cargas diferentes e eu quero potencial no centro do quadrado, tá? E o ponto P. Os dados, P é no centro do quadrado, o lado quadrado é 1,3, já está até na figura. Carga 1 é positiva, carga 2 é negativa, carga 3 é positiva e carga 4 é positiva. Por isso que as bolinhas estão com cores diferentes, tá? As rosas são positivas e a verde é negativa. O que eu preciso fazer? Eu preciso da distância, né? Eu não tenho a distância delas. Então, olha lá, a relação que eu vou utilizar é aquela que eu acabei de mostrar. O valor da carga eu tenho, mas eu não tenho o valor do R. Opa, está no centro do quadrado, não está? Então, a gente vai trabalhar com a diagonal do quadrado. Aqui já é a soma. Só preciso colocar quem que é R1, R2, R3 e R4. Você pode ver pelo desenho que a distância das cargas até o ponto P são iguais. Afinal de contas, está dentro do quadrado, né? Como é que eu acho isso daqui? Pega a diagonal do quadrado. Nossa, essa diagonal podia ser mais retinha, né? E divide por 2. Você vai ter as distâncias. Então, aí a diagonal do quadrado dividido por 2. Diagonal é lado, 2 vezes o lado, né? Desculpa, E aí você vai colocar aqui. E você vai ter 1,3 sobre 4. Tá certo? Então, eu tenho aí as fórmulas, e aí eu vou jogar na minha fórmula do V, e eu tenho o V de 1007, tá certo? Ok. Então, vamos continuar. Agora, do que a gente vai falar? Vou voltar para o quadro. Corrente elétrica. Oba, esse daqui é importante, porque a gente vai poder trabalhar com circuitos, né? Bom, o potencial tem que sair de alguma fonte, tá? Uma fonte é o gerador elétrico, outra fonte é a pilha, outra fonte é a bateria, tá? Qual que é a diferença? Bom, o gerador elétrico, ele gera energia mecânica e transforma essa energia mecânica em energia elétrica, ou seja, eu vou ter uma diferença de potencial para jogar no meu circuito, tá? A pilha, a diferença é que ela tem energia química e vai transformar a energia química em elétrica. No final de tudo, todos os 3 casos estão gerando potencial para o seu circuito, tá? E aí, aqui, manter uma diferença de potencial, que a gente chama de DDP, entre os polos A e B e, portanto, o movimento dos elétrons. Lembre-se que a DDP está ligada com o trabalho de movimentar as cargas. Aí vamos pensar o seguinte, eu tenho um condutor, pode ser um fio, quer pensar no fio, pode pensar, tá? Tem um condutor. Esse condutor se encontra em equilíbrio eletrostático. Nesse equilíbrio eletrostático, não é que os elétrons estejam parados. Não, eles estão se movimentando de forma desordenada. Lembre-se de uma coisa. Independente se seja isolante, condutor, semicondutor, supercondutor, os elétrons, na verdade os átomos todos, né? Eles se movimentam sempre. Só que eles ficam vibrando de acordo com a sua posição de equilíbrio. Quer dizer o seguinte,
pode ir para cima, volta, mas volta para a posição que estava. Pode ir para o lado e volta, tá? Então ela tem uma posição de equilíbrio. Então fica vibrando. Quem que manda nisso daí? A temperatura, tá? Se você coloca a temperatura, começa a fazer essa vibração maior. Se você tira, né? Diminui a temperatura, vai parando. Tanto que o 0 graus na ciência, que é 0 graus kelvins, não é centígrados, seria definição quando não há movimento nenhum. Isso até hoje não se conseguiu. Então, voltemos lá para o quadro. Então, quando os polos do meu condutor, tem um polo aqui, tem outro polo aqui, A, B. Quando esses polos são ligados a um gerador, a uma pilha ou a uma bateria, o que vai acontecer lá? Olha quem que aparece. Ih, apareceu o campo elétrico, isso quer dizer que tem força, isso quer dizer que tem energia potencial. E aí, olha lá, esse campo é do positivo para o negativo. Os elétrons, então, surgiu o campo elétrico, surgiu força elétrica. Essa força elétrica vai agir em cima dos elétrons que estavam em movimento totalmente desordenado. E aí eles começam a se movimentar direitinho, como se fosse uma fila, né? E é lógico, sentido contrário ao campo elétrico, tá certo? Então vamos ver aqui, direção e sentido da força. Contrário ao campo elétrico, porque é carga negativa, lembra disso? Aqui, movimento desordenado, liguei, acaso, uma bateria, olha lá aqui como aconteceu. Movimento ordenado. E aí, olha só, olha lá a corrente elétrica. Bom, geralmente quando você pergunta para os alunos o que é corrente elétrica, eles vão te falar o seguinte: é o movimento ordenado das cargas. Ótimo, é isso mesmo. Tá? Agora, isso não dá o significado matemático, mas é isso mesmo. Elétrons se movimentando ordenadamente no condutor. Voltemos então para o quadro. Aqui, ó, como é que eu acho a fórmula da corrente? A fórmula já está até aqui, ó, para você, ó. Você pega um fio, tá aqui o fio. Você acha o que se chama de área transversal. O que é área transversal? Olha lá, ó. Você corta o fio, aqui, corta ele e vira para você. Isso é área transversal, tá? Então, você vai contar o quanto de elétrons que passa por essa área por unidade de tempo. Isso é definição de corrente elétrica. Bom, nós já vimos que ΔQ é igual a N vezes Z. Então, eu tenho a quantidade de carga que passa pela seção transversal pelo tempo. Vocês vão lembrar de cálculo, isso é média, né? Corrente média, e aqui é a corrente instantânea. Desculpa, que é a derivada da carga com relação ao tempo. Existe a corrente contínua e existe a corrente alternada. Olha o que alterna as polaridades, né? Nós vamos falar isso mais profundamente, provavelmente na próxima aula, desculpa. A corrente alternada é a que é utilizada para, né, transmitir potencial em grandes distâncias. Então, você pode ter uma diferença de potencial alta, grandes distâncias, isso vai dar menores perdas. É por isso que a gente usa, no nosso caso, a frequência 60 Hz, que quer dizer, ela muda de polaridade 120 vezes por segundo. Tensão elétrica. O que é tensão elétrica? É a diferença de potencial. Eles mudam de nome, tá certo? Agora a gente precisa começar a falar com o seguinte. Lá no ensino médio, quando você estudou circuitos, você estudou essa fórmula aqui, que eu já vou falar, que é
U igual a RI, né? Tanto que a gente pensa assim, URI, né? Só que, para nós, U, energia potencial. Quem que é a diferença de potencial? É o V, tá? Ah, professor, eu quero continuar usando o U. É simbologia. Agora, você não pode esquecer que energia potencial não é igual a potencial, diferença de potencial. Tem a carga lá para você trabalhar. Potencial é energia por carga. Que energia? Energia potencial. Tá? Então, só mudou de nome, mas não tem problema nenhum. Agora eu vou falar de uma coisa que é a seguinte. Nós temos movimento de elétrons no condutor? Temos. Opa, mas é assim tão fácil? Não, não é tão fácil. Os elétrons que estão se movimentando nesse condutor, ele está batendo em um monte de coisa ali, outros elétrons, mesmo que estejam ordenados, tá? Outras partículas e assim por diante. Isso faz com que tenha uma resistência ao movimento. Isso é resistência elétrica, tá? E o que acontece geralmente é que quando você tem este movimento, você tem produção de calor. Isso se chama efeito Joule. Isso acontece nas resistências. Vamos para o quadro? Às vezes você quer isso, às vezes você não quer, tá certo? Alguns casos, por exemplo, fogão, né? Chapinha de cabelo, chuveiro. Eu quero uma resistência elétrica alta que gere bastante calor por efeito Joule. Esses são os símbolos de resistores, nós vamos trabalhar com esses daqui. Existe uma pequena dificuldade aí em falar em resistor e em resistência. Resistor é o elemento. Resistência é a grandeza física ligada ao resistor, tá certo? Vamos avançar mais um pouquinho? Então, em circuito, toda vez que vocês virem esse sinalzinho aí, quer dizer que eu tenho resistor. Os resistores são feitos por materiais isolantes, que são maus condutores, né? Pode ser porcelana, cerâmica e assim por diante. Menor resistência, quer dizer que eu vou ter uma perda menor. Perda do quê? Perda de energia. É isso. Ah, mas você vai perder energia em que forma? Calor. Ah? Então, quando está gerando calor, eu estou perdendo energia. A resistência, que é a grandeza física, ela depende do comprimento do fio, da área transversal do fio e também depende da temperatura. E depende do material, é lógico. Aqui, ó, esse Rho se chama resistividade, que é uma grandeza ligada à resistência. Depende se o material tem tamanhos diferentes, essa proporcionalidade é diretamente proporcional. Também aqui, ó, a área transversal, isso aqui que é a área transversal, né? Só que ela é inversamente proporcional. E qual é a fórmula? É essa fórmula aqui, resistividade, comprimento do fio, área da seção transversal. Isso é resistência elétrica, tá certo? A influência da temperatura, aumentou a temperatura, aumentou o número de colisões, porque eles começam a vibrar mais, o movimento, né, aumenta, e aí eu tenho maior resistência. Ah, todos os materiais? Não, grafite não acontece isso. Quando você aumenta a temperatura, ele diminui a resistividade. Portanto, vai diminuir a resistência. E, por fim, hoje na nossa aula, seria a lei de Ohm, que vocês conhecem. Está ligada com como varia a tensão, que aqui está como U. Em muitos livros você vai ver como V. A resistência e a corrente. Como é que varia? É o URI. URI, né? Igual. Então,
o resistor que segue isto daqui se chama resistor ôhmico, tá? Então, está aqui a minha lei de Ohm. Aqui está falando que eu posso variar o potencial, vai haver variação de corrente, mas sempre vai ser igual a uma constante, que é a constante R. Tá certo. Aí você vai falar assim, professora, você não conseguiu dar a aula inteira. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu vou gravar uma aula para vocês só de circuitos elétricos, tá certo? Ali eu vou falar sobre associação de resistores e vou falar de, é lógico, circuitos elétricos, vou retomar a lei de Ohm. Vocês vão ter acesso a essa aula através de um link. Então não se preocupem, porque nós vamos ver tudo isso. Tá certo? Então a gente se encontra no chat da aula atividade e quinta-feira nós temos a nossa terceira aula. Então boa noite.